Pessoal, bom dia a todos, tudo bem? Meu nome é Diego Luiz Ribeiro, sou biólogo, mestre e doutor em genética e biologia molecular, e recentemente realizei meu pós-doutorado no Laboratório de Nutrigenômica da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, onde fui bolsista PNPD do Programa de Pós-Graduação em Genética da Faculdade de Medicina de Ribeirão. A gente vai estar iniciando aqui, então, a Escola Mutagênese número 3, tá? Que vai falar a gente vai falar um pouquinho sobre nutrigenética e nutrigenômica, que eu vou estar apresentando para vocês alguns conceitos e também algumas aplicações dessa área de estudo da nossa sociedade da Mutagem Brasil. Inicialmente, queria agradecer aqui o convite, né, da comissão organizadora, a professora Silvia, para estar ministrando essa Escola Mutagem, e espero que a gente possa aqui, durante a apresentação e depois também, na parte das questões e respostas, a gente possa estar trocando algumas ideias e tirando algumas dúvidas que possam ter ficado, tá bom? Então, vamos dar início, então, à nossa Escola Mutagem número 3, como eu falei para vocês. Vamos falar um pouquinho, então, sobre nutrigenética e nutrigenômica. Nessa escola, então, pessoal, eu trouxe um pequeno sumário. Vamos abordar, então, o que é o conceito de nutrigenética e o conceito de nutrigenômica, quais são as ferramentas utilizadas para os estudos e também as aplicações e perspectivas futuras nessas duas áreas, tá bom? Então, vamos ao primeiro tópico, né, que seria o que é nutrigenética e o que é nutrigenômica. Então, pessoal, como a gente sabe, a dieta é o fator ambiental que mais estamos expostos durante todo o nosso ciclo de vida, né? Então, a gente precisa se alimentar o tempo todo, né? E, consequentemente, a dieta é o fator ambiental mais importante relacionado com a nossa interação genética, seja a nível dos nossos genes, né? Como também a nível de expressão gênica, RNA e proteína, né? Então, a nutrigenética engloba o campo da grande área da genética, né? Que é a ciência dos genes, da hereditariedade e da variação genética dos organismos vivos. Já a nutrigenômica, ela aborda, né, engloba a grande área da genômica, que é um ramo da biologia molecular que estuda a função dos genes a nível de expressão gênica. Tá? A nutrigenética, também conhecido como genética nutricional, ou a genômica nutricional, conhecido como nutrigenômica, elas englobam e estudam uma grande área chamada interação gene-dieta, sendo que no caso da genômica nutricional, ela avalia então os efeitos, ela estuda os efeitos dos nutrientes e dos compostos bioativos sobre a regulação da nossa expressão gênica. Já a genética nutricional, ela avalia a influência da variação genética na resposta à ingestão, né, à metabolização dos nossos nutrientes e compostos bioativos da dieta. Então, só para fixar bem esse esquema, traz aqui, então, o conceito de cada um, né? No caso, então, quando alguns autores classificam, então, a nutrigenética, quando a interação gene-dieta, né, quando os nossos genes interferem na metabolização, nossos polimorfismos interferem na metabolização, na absorção de compostos e os nutrientes que a gente obtém na dieta. Já quando a interação gene-dieta pelos nutrientes, né, quando os nutrientes afetam a nossa expressão gênica, é definido como nutrigenômica. Então, inicialmente a gente vai abordar o contexto da nutrigenética, né? Então, a pergunta que fica é: como que as variações genéticas interagem com a dieta? Como a gente sabe, pessoal, os genes, eles podem interferir, então, com diferentes respostas na dieta, uma mesma dieta, por exemplo. Então, se a gente pegar um grupo de pessoas que consomem uma mesma dieta, algumas pessoas vão ser beneficiadas por essa dieta, outras pessoas não serão beneficiadas e outras pessoas podem ser até mesmo prejudicadas por essa dieta. Então, esse aqui é o conceito bem básico da nutrigenética, né? E sendo que, então, a nutrigenética, ela busca justamente identificar quais são as variações genéticas que interferem, por exemplo, que uma resposta seja benéfica e a outra não, no metabolismo diferencial dos compostos da dieta. Aplicando exemplos, né, de nutrigenética, o mais clássico deles é a fenilcetonúria. Então, a fenilcetonúria é uma doença, é um erro inato, né, do nosso metabolismo, no qual as pessoas possuem, então, uma enzima chamada felinamina hidroxilase, que é produzida pelo gene que leva o seu mesmo nome. Elas possuem essa enzima não funcional. Então, elas não conseguem metabolizar a felinamina que elas obtêm nos compostos da dieta para a tirosina. Elas acumulam, então, como elas não têm essa enzima felinamina hidroxilase,
elas acumulam fenilanina, o que pode levar, então, a danos, né, deletérios, a estados deletérios, como, por exemplo, retardo mental e dano neurológico. Então, essas pessoas que têm fenilcetonúria, elas têm que fazer uma dieta restritiva, tá? Principalmente para evitar o consumo da fenilamina, entre elas evitar, então, o consumo de carne, cereal e leite. E essa é uma doença, então, que hoje já pode ser identificada, por exemplo, pelo teste do pezinho. Então, a partir já desde do nascimento, já pode submeter a pessoa que tem fenilcetonúria a uma dieta restritiva com relação à absorção de fenilamina, né? Outro exemplo bem clássico de nutrigenética é em relação à intolerância à lactose. Né? Como a gente sabe, o gene da lactase, o gene que produz, né, a enzima lactase, que é fundamental no intestino para quebrar a lactose em glicose e galactose. Então, o polimorfismo nos genes da lactase, também em outro gene bem adjacente, que é o MCM6, fazem com que algumas pessoas, com o passar da vida, né, ou então já nasçam com esse problema genético, esses polimorfismos, que então fazem com que a lactase não seja produzida, né, e consequentemente quando ingerem a lactose não conseguem fazer a metabolização, a quebra, né, desse componente, que se acumula então no intestino e as bactérias fermentam e causam seus efeitos deletérios. No Brasil, por exemplo, acredita-se que 70% dos brasileiros adultos possuem essa intolerância à lactose, muito porque é causado por polimorfismo dos genes da lactase. Outro exemplo bem prático, né, de nutrigenética é com relação ao gene CYP1A2. O gene CYP1A2 ele é responsável pela produção de uma enzima hepática que é responsável pela metabolização da cafeína. Então, algumas pessoas são consideradas metabolizadores rápidos, aqueles que possuem os dois alelos 1A, 1A, por exemplo, eles são considerados metabolizadores rápidos da cafeína. Quem possui o alelo 1F é considerado um metabolizador lento. E essa correlação, né, da enzima CYP1A2 com esse genótipo que produz o fenótipo metabolizador lento, a pessoa que consome muito café, né, com várias xícaras de café, quem é considerado metabolizador lento, então, à medida que aumenta o consumo de cafeína, aumenta também o risco de infarto do miocárdio, justamente porque ele não consegue metabolizar a cafeína, né? Então, é um metabolizador lento, enquanto que o metabolizador rápido não tem problema com esse tipo de consumo da cafeína, tá? Bom, após ver, então, 3 exemplos de nutrigenética, agora a gente pode abordar o conceito de nutrigenômica, né? Como a dieta interage com o nosso material genético. Então, a dieta ela é composta principalmente por micronutrientes, macronutrientes e compostos bioativos. No caso, então, da nutrigenômica, esses compostos da dieta eles podem modular a expressão gênica, né? Seja transcrição, por exemplo, né? Um processo de transcrição, ou então, de outra forma, os compostos da dieta podem regular a estrutura, podem interagir com a estrutura do DNA, levando a um aumento ou uma diminuição dos danos do DNA. Mas a pergunta, assim como para a nutrigenética, a pergunta é, como a dieta, então, pode regular a expressão gênica? No caso, então, da dieta, ela pode ser de 2 formas, ou interagindo com o DNA, ou pela forma epigenética, pelos fatores epigenéticos. Então, com relação à interação com o DNA, né? Então, o nutriente, o composto da dieta, ele pode interagir de forma direta, onde o nutriente se liga a um receptor nuclear, então o nutriente atua como um fator de transcrição, e ele pode, então, ao atuar como um fator de transcrição e se ligando nesse receptor, bloquear ou ativar a transcrição de algum gene. Tá? Exemplos são que os macronutrientes, micronutrientes e outros compostos da dieta, muitos têm receptores acoplados receptores nucleares acoplados que podem estar interagindo, então regular a expressão gênica. Por exemplo, as vitaminas. Um exemplo clássico, né, que tem receptor nuclear, né, um composto da dieta que tem receptor nuclear é a vitamina D. Quando na sua forma ativa, a vitamina D, então, interage com o seu receptor, que é o VDR, e dependendo do tecido, então, pode regular, aumentar ou diminuir a expressão de determinados genes, né? No caso da vitamina D, é muito conhecido, então, quando presente no tecido, né, no tecido hepático, regular a pressão arterial por meio da repressão do gene da renina no sistema renina-aldosterona. Então, quando o VDR e a vitamina D na sua forma ativa se ligam ao CREB,
impede, então, a ligação da RNA polimerase, dos fatores de transcrição desse gene lá no tecido renal, e bloqueia a transcrição, regulando, então, a pressão arterial. É um exemplo bem clássico de interação com o receptor nuclear e como modula a expressão gênica. Outra forma de ação, então, é por meio de mecanismo indireto, dos compostos da dieta, por meio de mecanismo indireto. Nesse caso, então, o nutriente no citoplasma interage com o fator de transcrição, que é, então, deslocado para o núcleo, então levando a um aumento ou a repressão da expressão de algum gene específico. Por exemplo, compostos organosulfurados da dieta e algumas catequinas, elas fazem essa interação no citoplasma, que depois é deslocada para o núcleo. O sulforafano mesmo ele é conhecido, né, que é um composto do brócolis, presente no brócolis. Ele tem a capacidade de, no citoplasma, quebrar a ligação entre as proteínas CAP1 e o fator de transcrição NF2, que é liberado. Esse fator de transcrição, então, ele é translocado para o núcleo, aonde, então, se liga na região promotora de genes que possuem um elemento de resposta antioxidante. Essa região promotora aqui é conhecida, então, por ativar a transcrição, então, de enzimas de fase 2 de metabolização e de proteínas antioxidantes, como, por exemplo, superóxidos mutases e algumas glutationas. Então, por isso, ocorre o aumento da produção das proteínas antioxidantes como um efeito do sulforafano no brócolis, um efeito indireto, né? Outro exemplo é a S-leucisteína, que é um composto do alho, é conhecido por ter um efeito anti-inflamatório, justamente porque a S-leucisteína lá no citoplasma interage com um fator de transcrição da via do NF-kappa-beta, né? Interage com a subunidade P50 e P65 do NF-kappa-beta, e bloqueando, então, esse fator de transcrição, não ocorre, então, lá no núcleo, a expressão de fator de necrose tumoral e de algumas interleucinas, produzindo, então, um efeito anti-inflamatório. Depois, então, de ver alguns exemplos da interação da dieta para modular a expressão gênica direto com o DNA ou indiretamente com o DNA, tem alguns, também pode ser feita, né, a dieta pode modular a expressão por meio de mecanismo epigenético, né? A gente sabe, então, que a gente tem 3 mecanismos epigenéticos, que é a metilação do DNA, acetilação de histonas e microRNA. Porém, devido à limitação do tempo, né, vamos só abordar o mais estudado de todas as modificações epigenéticas, que é a metilação do DNA. Então, na metilação do DNA, né, ocorre, então, a adição do radical CH3, radical metil, na citosina, que geralmente ocorre em repetições CPGs, né, citosina, guanina. Essa adição desse radical CH3 ocorre pelas enzimas DNA metiltransferases, e geralmente, então, quando essas ilhas CPGs estão localizadas na região promotora de alguns genes, né, essas ilhas CPGs, quando metiladas, não ocorre acoplamento dos fatores de transcrição, esse gene está hipermetilado, e então esse gene acaba não sendo expresso. Já quando esses fatores, né, quando essa região promotora com as ilhas CPGs estão pouco metiladas, no caso, né, ocorre, então, o acoplamento dos fatores de transcrição, esse gene, então, consegue ser transcrito, né? Mas a pergunta é como, então, que a dieta, com os componentes da dieta, podem interagir com a metilação do DNA, né? A resposta está porque, para fazer as enzimas DNA metiltransferases, para fazer a adição dos radicais metis na citosina, precisa, então, da doação desses grupos metil, que vem principalmente dos componentes da dieta, como, por exemplo, o ácido fólico, as vitaminas B e a metionina. Então, por ser dependente da dieta, esse componente epigenético ele é bem regulado pelos componentes da dieta. Então, a metilação do DNA e a dieta, eles são, então, dependentes da nossa dieta para obter esses radicais CH3 para DNA metiltransferase, então, fazer a metilação do DNA. E também existem vários componentes da dieta muito bem estudados hoje, que interagem diretamente com a enzima DNA metiltransferase. Então, além de fornecer os radicais, também os componentes a gente consegue regular ou, né, bloquear a ação das DNA metiltransferase. Então, esses dois processos podem influenciar a metilação do DNA, principalmente na manutenção da metilação em células normais. Quando deficiente, pode levar a hipometilação global. Então, isso pode causar, por exemplo, o aumento da expressão de proto-oncogenes, né? Ou então, no caso do excesso também, né, que todas as consequências, né, pode levar a uma hipermetilação global.
ou seja, hipermetilar ou diminuir a expressão de alguns genes considerados fundamentais, como, por exemplo, gene de reparo de DNA e genes supressores tumorais. Então, após abordar esse mecanismo epigenético, eu falei para vocês também que então tinha a expressão gênica e que a dieta, os micronutrientes, macronutrientes e compostos bioativos, eles também podem interagir diretamente com a estrutura do DNA. Então, aumentando ou diminuindo a quantidade de danos que ocorrem no nosso DNA, por exemplo, né? Então, muitos compostos da dieta são conhecidos por ter efeito na proteção do DNA, ou seja, um efeito quimiopreventivo, né, ajudando na proteção dos danos causados ao DNA. O nome da quimioprevenção, né, é quando os agentes naturais, principalmente seja farmacológico ou não, que são da dieta também, podem prevenir, suprimir, interromper ou reverter o processo de mutagênese. Então, vários compostos, como por exemplo as vitaminas, os compostos de selênio, os flavonoides e os carotenoides, eles são bem conhecidos por esse efeito quimiopreventivo. Por exemplo, o beta-caroteno, o resveratrol do vinho, né, a luteína e a vitamina C, eles podem agir ou então atuando diretamente, impedindo a ação de um agente mutagênico antes que ele cause o dano ao DNA à célula, né? Esse componente da dieta pode bloquear a ação ou inativar a ação desse agente mutagênico, ou então até mesmo depois que o agente mutagênico causa o dano no material genético, esses componentes da dieta podem, então, manter a estabilidade genômica dessa célula, tá? Então, num estado basal, ou então até reverter algum processo de mutação, de mutagênese que tenha ocorrido, evitando, então, o aparecimento de alguns efeitos, como, por exemplo, o câncer e o envelhecimento. Então, esse mecanismo é bem estudado também na área da nutrigenômica. Bom, a primeira parte, então, da nossa escola mutagente foi justamente avaliar, definir, né, o conceito de nutrigenética e de nutrigenômica. Agora, a gente vai abordar quais são as ferramentas que a gente utiliza em estudos de nutrigenética e estudos de nutrigenômica. Como a gente viu, então, tanto a nutrigenética quanto a nutrigenômica vem se desenvolvendo nos últimos anos, né, principalmente pelas ferramentas de biologia molecular, como, por exemplo, as ferramentas de genômica, de epigenoma, né, de transcriptômica, de proteômica, de metabolômica atualmente, e também de citogenética, que são clássicas, mas fornecem informações ainda muito importantes relacionadas à ação na estrutura do DNA. Então, da genética clássica, atualmente, né, da citogenética, um dos ensaios muito utilizados para avaliação de componentes da dieta é o ensaio Cometa. O ensaio Cometa, então, ele consegue avaliar os danos no material genético em células individuais, porém passíveis de reparo, por isso genotoxicidade, né? E no seu protocolo alcalino, que a gente vai ver bastante aqui no nosso congresso da Mutagen, né? Ele é capaz de identificar, então, quebra de fitas simples, duplas e os sítios apurínicos e epidimidínicos, né? E também é um método simples, barato e rápido para examinar os efeitos do nutriente no nosso DNA. Atualmente, então, é um dos biomarcadores mais relevantes e aceitos, então, na área da genética nutricional, tá bom? Outro ensaio bem utilizado é o teste do micronúcleo. Nesse teste, então, a gente consegue avaliar quebras e perdas cromossômicas, ou seja, são efeitos mutagênicos, né, que a gente já avalia nesse ensaio. É um ensaio de múltiplos parâmetros, consegue-se avaliar, então, os micronúcleos, as pontes, os brotos, os efeitos citostáticos e a morte celular, e é um teste muito utilizado porque é simples e é aplicável em vários modelos de células. Por exemplo, em humanos, para estudar o efeito de dietas, pode ser utilizado os linfócitos, pode ser utilizado, então, as células da mucosa oral, né? Então, é bem aplicado. E é um ensaio também considerado, validado para avaliação dos efeitos dos nutracêuticos na estabilidade genômica. Então, além das ferramentas clássicas de citogenética, atualmente, né, então, a biologia molecular tem um papel muito importante, principalmente na nutrigenômica, né, onde as ferramentas de genômica e epigenômica também auxiliam. Então, aqui no caso das ferramentas de genômica e epigenômica, a gente consegue avaliar a nível de genoma, ou seja, DNA, por exemplo, se quer avaliar alguns polimorfismos de nucleotídeos únicos, ou então a variação do número de cópias, e também com essas ferramentas consegue-se abordar, né, ou avaliar o epigenoma, então o padrão de metilação, a expressão de alguns microRNAs e histonas em resposta a uma determinada dieta. Hoje, então, nessa área de genômica e epigenômica, a gente tem ferramentas que vão desde a PCR convencional
né, com gel de agarose, pode fazer por tamanho de restrição, fragmento de restrição, FLP, pode-se fazer genotipagem por PCR em tempo real, ou até mesmo utilizar ferramentas mais avançadas, como, por exemplo, o sequenciamento, né, de nova geração, que pode ser utilizado, onde você consegue ver o padrão de mutação de determinado gene em resposta ao metabólico da dieta, certo? Então, além das ferramentas de genômica, hoje é muito utilizado, principalmente na nutrigenômica, a transcriptômica, para avaliar os transcritos. Então, é realizada a partir de ferramentas que são um pouco mais sensíveis, né, do que, por exemplo, na genômica, e são informativas para avaliar o efeito nutricional. Por quê? Porque a nível de RNA, qualquer mínima variação na dieta, você consegue identificar com as ferramentas de transcriptômica. As análises, então, elas podem revelar as interações que você tem também entre a sua dieta e aquelas alterações genéticas e metabólicas resultantes do seu DNA. Então, por exemplo, se uma pessoa tem um padrão de mutação, ou tem um gene polimórfico, exposto a uma determinada dieta, qual será, então, né, o padrão de expressão desse gene? Então, também consegue se avaliar hoje com essas ferramentas, né? E a transcriptômica hoje tem tecnologias que avançam constantemente, possibilitam análise em larga escala, né? E cada vez são mais rápidas e mais acessíveis. Então, as ferramentas de microarray e de PCR-array, assim como também o ensaio de PCR em tempo real, utilizando a transcriptase reversa, que também é bem utilizado para avaliação de transcritos, tá? Atualmente, pessoal, cada vez mais a gente também avalia na nutrigenética e na nutrigenômica qual é o efeito final daquele padrão, né, ou daquela alteração que o componente da dieta causa no seu genoma. Então, o padrão final seria a proteômica e metabolômica, né? Então, como a gente sabe também, do DNA para o RNA, do RNA para a proteína, a gente tem as modificações pós-transcricionais e pós-traducionais que vão estar afetando também. Então, é muito importante avaliar também, utilizar essas ferramentas de proteômica e metabolômica, né, para avaliar o perfil de expressão de proteínas e metabólicos após uma dieta. Então, como eu falei, é importante você avaliar nos 3 níveis, DNA, RNA e proteína, nos estudos com os componentes da dieta. E a proteômica e a metabolômica utiliza ferramentas desde daquelas mais simples, né, que é o Western blot, que é uma Forese em gel SDX-Page, assim como também pode-se utilizar ferramentas bioquímicas, como, por exemplo, o ELISA, né, ou então ferramentas mais preditivas, mais confiáveis, como, por exemplo, de química analítica, né, com cromatografia gasosa, ou líquido cromatografia, tá? Então, pessoal, para aplicar agora na nossa escola Mutagene todas essas ferramentas e também os conceitos de nutrigenética e nutrigenômica, eu vou dar algumas aplicações que foram realizadas principalmente ou em parceria ou por alunos do Laboratório de Nutrigenômica da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, que foi onde eu realizei meu doutorado e meu pós-doutorado. O Laboratório de Nutrigenômica, então, ele é coordenado pela professora doutora Luzânia Maria Grege Antunes, tá? A quem já agradeço também por toda a orientação. E no nosso laboratório lá, então, são possíveis, né, utilizar estudos clínicos com seres humanos, que já foi mais utilizado, porém hoje um pouco menos acessível, né, mas principalmente é feito estudos experimentais in vitro e com animais, né? Então, lá no laboratório também utiliza-se muito desde as ferramentas de citogenética, como eu disse para vocês, né, de citogenética básica, como por exemplo o ensaio do micronúcleo e o ensaio do cometa, associados com ferramentas de biologia molecular, de genômica, epigenômica, transcriptômica, que atualmente também está sendo feito de proteômica, que é o Western blot. Então, eu trouxe um exemplo de uma colaboração que a professora Luzânia participou, né, com o Gustavo Barcelos, que é um aluno também lá da farmácia de Ribeirão Preto, que foi o doutorando lá, e hoje é professor da Unifesp. Durante, então, parte do seu doutorado, do seu pós-doc que ele fez lá, ele avaliou, por exemplo, isso aqui é um conceito de nutrigenética que foi aplicado, né? Então, o Gustavo avaliou em populações, em comunidades ribeirinhas da Amazônia, essa comunidade está cada vez mais exposta ao mercúrio e ao chumbo. Por quê? Porque, devido ao garimpo, então, né, essa população acaba ingerindo, os peixes, no caso, acabam ingerindo, estando em contato com o mercúrio e o chumbo que é liberado, cada vez mais na comunidade amazônica, né? E também porque o solo tem essa característica, e também porque eles fazem muita farinha de mandioca naqueles tachos, então tem muito chumbo, e essa comunidade acaba ingerindo uma quantidade maior de mercúrio e chumbo. Então tem um gene que é responsável por também um polimorfismo que sintetiza o óxido nítrico, né?
esse óxido nítrico ele é muito importante no nosso corpo por causa do relaxamento do músculo liso vascular e a coagulação do sangue. Então, algumas pessoas que têm polimorfismo nesse gene NOS3 têm uma diminuição, né, da produção do óxido nítrico, o que pode, então, levar a um aumento de risco de hipertensão, de infarto e também de pressão arterial. Além do que, então, também o consumo de mercúrio e chumbo pela dieta também pode causar efeitos neurológicos e na pressão arterial. Então, nesse estudo aqui foi avaliado se pessoas que são polimórficas para esse gene NOS3, né, ao consumirem chumbo ou metilmercúrio, poderiam ter um efeito, então, um aumento de efeitos cardiovasculares. Então, foi demonstrado, por exemplo, que sim, né, que o chumbo no plasma, com o seu aumento, foi correlacionado com o aumento da pressão tanto sistólica quanto diastólica, e as pessoas que eram polimórficas para esse gene NOS3, que são portadores do alelo 4B, também tinham um aumento da pressão sistólica e diastólica, ou seja, um consumo de chumbo junto com os portadores desse alelo pode levar a um aumento do risco de efeitos cardiovasculares. Então, além desses estudos de um conceito de aplicação de nutrigenética, também tem um conceito de aplicação de nutrigenômica, que são estudos do nosso laboratório, né, de alunos do nosso laboratório, que aplicaram esses conceitos associando as ferramentas de histogenética com ferramentas de biologia molecular. Por exemplo, a Juliana Mara Serpelloni, durante seu doutorado, ela avaliou, então, qual foi o efeito da luteína, que é um carotenoide presente principalmente em vegetais de folhas verdes escuras, né, como o espinafre, por exemplo. Ela avaliou os efeitos da luteína em células hepáticas que estavam sendo tratadas com quimioterápico cisplatina, que induz principalmente cross-links no DNA, né? Então, ela fez tratamentos simultâneos, pré- e pós-tratamentos com esse carotenoide, e ela verificou que realmente, quando associado no tratamento simultâneo, a luteína, né, que é esse composto da dieta, consegue, né, que foi aquele exemplo que eu apliquei da ação na estrutura do DNA, protegendo com efeito químico preventivo, realmente a luteína, quando associada com a cisplatina, consegue reduzir, então, os danos causados ao DNA em associação. E, além disso, além da proteção dos danos ao DNA, que foi observado no ensaio Cometa, também foi observado que a associação com a luteína da cisplatina consegue reduzir, então, a geração de espécies reativas de oxigênio e aumentar a produção de glutationa, ou seja, um efeito antioxidante. Então, além da proteção, também ocorre, então, uma modulação do sistema redox da célula. A Carla da Silva Machado fez um trabalho muito bonito com vitamina D3 no nosso laboratório, no laboratório da professora Luzânia, onde ela avaliou, então, o efeito da vitamina D3, né, em camundongos, em dois tipos de modelo de camundongo, né? Um que é naturalmente hipertenso, que é o modelo SHR, né? Que ele tem ele é um modelo, né, muito utilizado para mimetizar a hipertensão humana, e ela comparou os efeitos da vitamina D com os ratos normotensos, que são o Wister-Kyoto, né? Então, ela submeteu esses dois modelos a dietas controle, suplementadas e deficientes de vitamina D3. Então, ela observou inicialmente que nos ratinhos que são hipertensos, a deficiência em vitamina 3, então, aumenta a quantidade de danos causados ao DNA no ensaio Cometa, né? Posteriormente, ela avaliar, então, possíveis efeitos pró-oxidativos, né, de estresse oxidativo no burst nuclear, no burst de células, ela avaliou que houve um aumento nesses ratinhos também que são hipertensos, né? Ela teve um aumento da quantidade de estresse oxidativo causado, e, consequentemente, isso equivale tanto para rato hipertenso quanto para rato normotenso, né, que a deficiência em vitamina D3, então, em ambos os casos, aumenta a frequência também de danos causados ao DNA. Então, é um estudo bem legal que ela avaliou, e, posteriormente, aquilo que eu comentei da ação, né, no sistema do controle da pressão arterial, a Carla também avaliou os efeitos dessas dietas controle, suplementar e deficiente da vitamina D3, nesses dois modelos, no sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então, ela, após então suplementar ou não com vitamina D3, ela fez então uma análise utilizando ferramentas de transcriptômica, né, do tecido renal, e ela observou realmente aquilo que eu expliquei para vocês no começo. A dieta suplementada com vitamina D3, ela consegue então diminuir a expressão do gene da renina, né, que atua no controle da pressão arterial.
E nos ratinhos que tinham deficiência em vitamina D3, né, que foram submetidos à dieta deficiente de vitamina D3, o gene da angiotensina teve um aumento de expressão, ou seja, possivelmente causando um efeito, então, um aumento na pressão arterial e uma desregulação nesse sistema renina-angiotensina-aldosterona. Posteriormente, então, falar um pouquinho do meu trabalho de doutorado, porque além também dos compostos da dieta, que a gente obtém naturalmente, também a gente, né, cada dia mais a gente utiliza de suplementos alimentares, por exemplo. Então, no meu doutorado, eu trabalhei com um suplemento alimentar de origem natural, que muitas pessoas associam com ser natural, ser seguro, né? Mas a sinefrina, que é então esse termo genérico utilizado em emagrecedores, ele é obtido da casca da laranja amarga. No meu doutorado, eu avaliei em 2 modelos, um de célula de intestino e outro de célula gástrica. Eu avaliei os efeitos possivelmente pró-oxidativos, né, de estresse oxidativo no estado redox dessas células. Então, realmente, foi observado que, apesar de não induzir dano ao DNA e nem mutagenicidade, ocorre um aumento da geração de espécies reativas de oxigênio nas células gástricas e intestinais, né, no caso a CACO2, e quando a gente avaliou os parâmetros bioquímicos, realmente, devido a esse estresse oxidativo, ocorre, então, um possível aumento das enzimas antioxidantes como um sistema de defesa, e também, quando foi avaliado o padrão de expressão, foi observado um aumento da atividade pró-inflamatória, TNF-alfa, e também de genes relacionados ao metabolismo MPK, que pode, então, estar levando a efeitos de proliferação e estresse oxidativo. Então, foi esse o tema do meu doutorado. E, por fim, um estudo bem recente do nosso laboratório, foi feito pelo Patrick, né, do Wellington Silva dos Santos, né? Ele avaliou, então, os efeitos antitumorais, ou os efeitos quimiopreventivos do sulforafano, né, que é aquele tiocianato dos vegetais crucíferos, principalmente do brócolis, né? E ele fez um estudo bem completo, que ele avaliou em células tumorais hepáticas e verificou justamente que as concentrações de sulforafano, então, né, à medida que aumenta as concentrações dos morte celular dessas células tumorais hepáticas, principalmente por apoptose, ocorre uma diminuição da sobrevivência das células, a indução de danos causados ao DNA, e quando ele avaliou, então, o padrão de expressão, principalmente por sequenciamento de RNA-seq, né, que ele fez RNA-seq, da avaliação de transcriptômico, ele avaliou justamente que, ele verificou, né, no caso, que o sulforafano consegue justamente impedir, então, faz a regulação negativa de oncogênes, né, que são responsáveis pela proliferação das células, e muito possivelmente associado isso com a modulação epigenética com as histonas de acetilase, né, que levam, então, a uma diminuição da expressão. Então, por fim, pessoal, agora, só para aplicar, né, quais são os desafios e perspectivas futuras da área da nutrigenômica. Poderia ter dado mais exemplos aqui para vocês, mas a gente tem um tempinho limitado, né, para abrir para questões e perguntas ainda. Mas os desafios dessas duas áreas, né, futuramente, principalmente está envolvido porque tanto a nutrigenética quanto a nutrigenômica pode englobar multiáreas, né, como, por exemplo, desde nutricionistas, biomédicos, farmacêuticos, médicos, biólogos e médicos veterinários, né? E atualmente existe um grande esforço, né? Diversas ações estão sendo realizadas em vários países, principalmente para na pesquisa científica, né? Ocorreu um treinamento dos cientistas para o uso de técnicas pós-genômicas na pesquisa, principalmente envolvendo nutrição, né? Também ainda há um interesse em desenvolver e integrar as tecnologias ômicas para melhorar a nutrição da população, isso é um desafio muito importante, né? E também padronizar, isso também vai ser comentado no nosso congresso, padronizar termos e técnicas na pesquisa de nutrigenética e nutrigenômica na prática clínica, porque por enquanto, infelizmente, essas duas áreas ainda estão muito na pesquisa básica também. Tá? Outro conceito agora em relação à parte da população, como perspectiva futura, é aplicar a nutrigenética e a nutrigenômica no sistema nosso de saúde, né? É um desafio enorme esse daqui, até porque ainda existe um pouquinho de resistência a chamada dieta personalizada, então fazendo um perfil genético e de modulação da expressão para avaliar qual é a melhor dieta para uma pessoa. Ainda existe alguns nutricionistas e médicos que podem ser um pouco resistentes a essa abordagem única de dieta para cada pessoa, né? E também a nutrigenética e a nutrigenômica são necessárias principalmente para essa parte da nutrição personalizada. Isso deve ser mais expandido, né?
porque ele representa, né, como a gente viu, uma grande oportunidade de prevenir, controlar e tratar doenças que podem estar sendo causadas ou pela falta ou pela ingestão de certos componentes da dieta, né, no sistema de saúde. E, principalmente, né, acho que o primeiro de todos esses aspectos, dessas perspectivas, é a educação em nutrição. Para começar, a educação na nutrição desde a parte fundamental, né, passando, então, para o ensino médio e vários outros tipos de perspectivas para melhorar e educar melhor a população em relação à nutrição. Bom, pessoal, eu gostaria de agradecer a oportunidade, deixo aqui meu e-mail, para quem depois quiser estar escrevendo, também deixo o e-mail da professora Luzane Antunes, para quem gostaria de escrever para ela, estiver interessado em algum tipo de trabalho. Agradeço muito a Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto pelo apoio, pela estrutura, e também a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, programa de pós-graduação em genética, onde eu pude realizar tanto o meu pós-doutorado quanto o meu doutorado na área de nutrigenômica. Fico à disposição para perguntas e aberto a esclarecimentos. Muito obrigado. Temos ainda um pouquinho mais de 10 minutos para encerrar. Se alguém tiver alguma dúvida, pode estar escrevendo aqui no YouTube, ou então eu estou sem acesso aqui ainda à plataforma. Ju, obrigado pelo comentário. Legal também. A Juliana ela deixou um comentário aqui no Even. Ju, obrigado pelo seu comentário também. Muito bom ver todos os trabalhos. Realmente foram vários trabalhos muito legais. Deixei de colocar aqui pela falta de tempo, né? O trabalho do Alexandre com a metionina, da Mara com a vitamina B6. Então, vários exemplos de nutrigenômica que a gente poderia estar mostrando aqui, né? Mas devido à limitação um pouquinho do tempo, a gente deixou de mostrar aqui. Mas é bem legal rever. E também, à tarde, a Ju vai dar palestra, vai falar um pouquinho sobre o que ela está agora como docente da Universidade Estadual de Londrina. Ela vai estar aplicando também alguns elementos da dieta, né, ou compostos naturais que vão estar envolvidos no efeito quimiopreventivo. Pessoal, ninguém tem mais alguma pergunta, algum comentário? Dulce, obrigado pelo comentário. Seja bem-vinda também ao nosso laboratório de reparo agora também. Bom, pessoal, eu vou, então, encerrar aqui a nossa primeira escola Mutagen de Nutrigenômica. Já, infelizmente, não tem muita pergunta. Espero que todos tenham gostado da palestra. Eu deixei meu e-mail ali para quem quiser, ou meu contato, né, para quem quiser, então, posteriormente estar escrevendo, ou então da professora Luzane para mais esclarecimentos. Eu estou à disposição para quem queira o contato, e espero que todos tenham entendido esses conceitos de nutrigenética e nutrigenômica. Fico aqui à disposição, e desde já muito obrigado, viu?